é o Tolói, é o novo reforço do São Paulo Futebol Clube, que maravilha! E nós temos que discutir um pouquinho do Rafael Tolói, porque ele é um jogador que no próprio São Paulo, ele não teve uma passagem boa, não. Não adianta vir com lembrança. Foi bem contra a Ponte Preta, naquele Paulista que o São Paulo foi semifinal. Calma, calma lá também. Vamos falar real do Tolói? Vamos falar real do Tolói? A real realidade mesmo? O São Paulo vai contratar, já é nosso já, pode ter certeza. E aí agora vai passar em exames médicos, né? Mas vai passar e vai ser jogador do São Paulo. O grande problema é onde o São Paulo quer chegar com esse tipo de jogador. E eu vou falar de tudo que tá rolando também aqui. Eu vou falar do Igão e do Isaac, tá? Tem um monte de notícia que eu separei, mas um monte mesmo. Então vem comigo que vai ser um vídeo muito completo. Gente, o São Paulo encaminha a compra, ou compra para mais antigos, né? A contratação do zagueiro Rafael Tolói, que tem 33 anos e fechando agora, ele fica no São Paulo até o final de 2026, ou seja, final do ano que vem. O Tolói, nada contra a pessoa aí, um cara interessante, um cara gente boa tal. Tem até parente dele que troca ideia comigo aqui no canal. Agora é o seguinte, o Rafael Tolói, ele vem pro time do São Paulo, tá um mês parado, né? Vai chegar, vai ter que se recuperar fisicamente, entrar no treino para jogar daqui o quê? 3 semanas, 2 semanas talvez. Não é um cara que chega pronto, mas enfim. O que me pega é o salário dele. Quanto que o Rafael Tolói vai ganhar? E tem mais. Vocês se lembram como o Diego Lugano voltou para o São Paulo? Lugano era campeão do mundo com o São Paulo, não jogou bem um paulista contra o Mirassol. Ele era realmente um jogador excelente na história do São Paulo, Lugano. E aí o Lugano ele vai embora, fica lá em Paris Saint-Germain, acho que Málaga, pegou um monte de time lá. Quando ele volta para o São Paulo, o Lugano, ele não volta bem. Ele volta sem tempo de bola, pesado, um cara mais velho, um cara que era melhor que nem tivesse voltado. Era melhor ter só a lembrança do primeiro Lugano que veio e não do segundo. Tudo bem que não durou muito, não entregou a rapadura em lugar nenhum, e aí acabou que ele se aposentou e ficou no São Paulo como dirigente lá. Foi da hora, Lugano maravilhoso, eu amo o Lugano. Agora, era o Lugano, cara, que não conseguiu jogar na volta. O Miranda, João Miranda, que é outro cara também que a gente ama, né? Não tem jeito. O Miranda é campeão do brasileiro com o São Paulo e maior que o Lugano na Europa. Né? O Lugano no São Paulo e o Miranda são equivalentes. O Miranda no futebol europeu é maior do que o Lugano. Você vai na Europa lá e fala do Lugano e do Miranda, a maioria conhece o Miranda, que foi maior, gigantesco. O Miranda volta para o São Paulo, ele fica no banco do Léo Pelé. Não merecia também, né? Mas assim, ele não era mais aquele Miranda. Já estava mais velho e volta um Miranda assim, quase que irreconhecível. Muito, mil vezes melhor o primeiro Miranda que veio para São Paulo e não essa da volta. E o Lúcio, zagueiro da seleção brasileira, campeão do mundo em 2002. O Lúcio que jogou nos Bayerns lá, o Lúcio que jogou na Inter de Milão, foi campeão da Champions, aquele time do Eto'o e do Mourinho, não foi? Era Mourinho conduzindo ali, tinha o Eto'o e o Milito, Stankovic, acho que o Snyder e tinha lá o Lúcio. O Lúcio tava lá também, salvo engano, é quase certeza que o Lúcio estava lá. E o Lúcio, que vem pro São Paulo, é um zagueirinho horroroso, que chega no São Paulo, horrível, sem tempo de bola, correndo errado, entregando gol atrás. E esse era o Lúcio, gigantesco no futebol europeu. Quando eu penso no Tolói, é um cara que ele pode até voltar pro São Paulo, meu, be my guest, seja meu convidado aqui. Agora, tem que ser um cara barato. Não pode vir ganhando fortuna no time do São Paulo aos 34 anos e ninguém sabe como é que vai voltar. Os exemplos dos caras que voltam para a zaga não são nada satisfatórios, não agradam em nada. E convenhamos também, ele não jogou na Inter de Milão ganhando Champions, não jogou no Paris Saint-Germain, não jogou nos times da Inglaterra, ele jogou num time da Itália, igual o Atalanta, que é um time que, sei lá, o que ganha na vida aí, e contra quem jogou também. O futebol da Itália tá muito precário, muito precário. Atacantes do futebol italiano, eles que tiveram alguns poucos destaques ao longo das décadas, é um ataque que nunca foi o forte do futebol italiano. O forte era goleiro, zagueiro, sistema defensivo, sabiam ganhar títulos, mas o forte nunca foi o ataque. Tem 500 atacantes, igual no Brasil, tem 500 atacantes excelentes. Não tem. Não tinha. E aí você pega o Tolói, ele se destacar lá é meio que obrigação mesmo. O Tadei, lembra o Tadei? Tadei virou ídolo na Itália. Porque o Tolói, o Simplício virou ídolo na Itália. O Tolói é a mesma coisa, o Tadei, o Simplício. Quer voltar para o São Paulo? Volte. Beleza.
O São Paulo precisa de zagueiro? Precisa de zagueiro. Mas tem que ser barato. Tem que ser dentro das condições financeiras do São Paulo. Não pode ser caro. As notícias que chegam, sinceramente, é que o Muricy Ramalho teria saído da toca. Não, eu vou lá buscar o Tolói. A minha relação com o Tolói. O Tolói, meu, Tolói, cara. Sabe, não é, de novo, não é o Miranda, não é o Lugano, é o Tolói. Então, assim, eu acho que o São Paulo. Ó, tem a notícia que eu separei aqui, que é assim, ó, olha, ó, pega a visão, vem comigo e veja o tamanho do problema. Lucas Ferreira, de 20, 21 anos, moleque da base de São Paulo, que jogou o titular com o Zubeldia em alguns jogos. Lucas Ferreira se despede do São Paulo e vai embora. Então você percebe aí, no dia que eu estou aqui anunciando, que já tinha ido embora, né? Mas ele se despediu agora. O dia que nós estamos anunciando que o Lucas Ferreira está indo embora aos 20 anos, o Tolói está chegando aos 34, cara. Então esse é um modus operandi dessa diretoria de São Paulo. Vende um cara como o Matheus Alves para trazer um cara como o Oscar. Acho que o Oscar é mais jogador, lógico, mas você vende de 20 e traz o de 33. O que acontece agora com os caras da equipe do São Paulo é que você não tem zagueiro na base, né? O Igão e o Isaac não parecem chamar a atenção dos técnicos, não jogam no profissional, então é difícil comparar o Lucas Ferreira com a chegada do Tolói. Mas é mais ou menos isso. Você vende o Lucas Ferreira e traz um rato da vida. Você vende um cara da equipe de base e traz um veterano. É mais ou menos o que o São Paulo tem feito. Vende o cara mais jovem para trazer um cara mais velho. E isso é preocupante. Aí agora, Lucas Ferreira se despede do São Paulo no dia que o São Paulo está trazendo agora Rafael Tolói. É da hora de pensar no Tolói no São Paulo? Se ele ganhar pouco? Acho que é. Pode ser um bom zagueiro, pode somar bastante. Tem ali o Arboleda, Alan Franco e Ferrarese. Acho que o Tolói nem consegue ser titular. Se for titular, vai ser titular lá do Ferrarese, que nem é a dele. Não, o Ferrarese corre ali pela lateral, pela ala, por ser mais jovem. O Alan Franco não tem pulmão para fazer o que o Ferrarese faz. O Arboleda até tem pulmão, mas também não pode pegar o Arboleda e colocar no lugar do Ferrarese, que não faz sentido. O Arboleda tem que ser ali o zagueiro central. Então vai pegar o Tolói, vai pôr titular? Beleza, vai cair o Ferrarese, vai desestruturar a zaga colocando o Arboleda para lá, porque o Arboleda não merece ter que se deslocar para um Tolói da vida jogar, né? Mas esse é o São Paulo atual, que Muricy Ramalho, Rui Costa, Casares e Belmonte foram buscar. Acho que precisava, tô torcendo pro Tolói, mas estou sim com o pé atrás e quero que o Tolói cale, ó, calhe a minha boca. Meus amigos, como eu disse, aqui o Igão da base e o Isaac, que são zagueiros da equipe de base, né? Eles devem ser relacionados para jogar agora pelo São Paulo com o Sport Recife, lá em Recife. Então o São Paulo que deve colocar um time misto, se não for inteiro, reserva. Porque ele tem um confronto contra o Atlético Nacional. Na terça-feira já, aquele de Medellín, da Libertadores, o São Paulo ele não pode, sábado, arriscar perder alguns jogadores. Quem pode jogar pelo São Paulo? Todo mundo. Mas o São Paulo deve sim colocar um time misto, né? O que eu imagino do Hernan Crespo? Ele vai colocar o goleiro, eu não sei quem vai ser, mas 5 da linha devem ser reservas. Os 5 da linha. E aí ele deve trocar 5 no intervalo. Então aqueles 5 que são titulares vão jogar só um tempo para levar o São Paulo, tentando levar o São Paulo para uma vitória, e aí eles saem no intervalo, vão saindo do jogo para entrar outros, para eles não cansarem tanto, para estarem prontos para jogar na terça-feira. Então é um plano, né? Você pega assim, por exemplo, Ferreirinha que não jogou o jogo passado, entrou no pouquinho. Tapia, pega aí o Rodriguinho, que entrou só um pouquinho. Pega o Pablo Maia. Vai colocando esses caras. Põe 5 ali. E coloca a zaga. Arboleda, Ferrarese, nem sei quem tá suspenso. Coloca ali e aí você faz um mescladão. Mike deve jogar e o Patrick Lanza também. Então é difícil pensar que o Crispo vai colocar o time reserva na zaga, a zaga reserva inteira. Não deve pôr. Deve ter Rafael, Arboleda, talvez o Ferrarese, Alan Franco, não sei quem. O Arboleda. O Arboleda tá machucado. Sabino. E aí coloca quem estiver disponível, não estiver suspenso. E Mike com o Patrick Lanza. Pablo Maia e deve ser o Pablo Maia e Luan de volantes. Feito isso, no intervalo ele vai tirando os zagueiros reservas. Na frente, deve mesmo ser um Rodriguinho com um Ferreirinha, deve ter um Dineno ou talvez um André Silva, já que o Crespo pensando talvez em voltar a Lucas Moura, então deve o Ferreirinha ter virado banco, sei lá o que ele vai estar pensando em fazer, mas deve ser um time misto. Parabéns aí pro Isaac e pro Igão,
que agora vão ter chance de provar que eles têm condição de jogar ali pelo time do São Paulo. Acho até que bacana. O Luciano deu uma entrevista falando que se sente muito mais à vontade agora. E assim, o Luciano ele teria sido supostamente meio boicotado pela falta de repertório do Zubeldia, né? O Zubeldia nunca quis o Luciano mal, mas ele colocava de fato o cara de meia. E aí o Luciano não conseguia produzir nada, e agora o Luciano estando mais à vontade com o técnico Crespo, ele jogando mais na frente tem sido um dos destaques positivos do time de São Paulo. Soa como um recado do Luciano pro Zubeldia, sabe? Um recadinho, tirou sarro, criticou o Zubeldia nas entrelinhas. Cara, até pode ser, mas eu não sei se isso é fato. Preciso me aprofundar mais no assunto. O que me pega é o posicionamento do Luciano. Não estou olhando para trás, não lembrando do Zubeldia, o que importa o Zubeldia para o São Paulo hoje. É uma página virada na história, tem que ser rasgada essa página. E agora o Luciano joga no ataque. E contra o Atlético Nacional de Medellín, se o Luciano não tivesse sido meio irresponsável ali, ele não que ele foi irresponsável, não é esse termo. Se ele não tivesse sido um pouco displicente, ele tentou cobrir o goleiro, ele recebe um passe do Marcos Antônio, e ele chega na frente ali e vai tentar cobrir o goleiro. Ele tá de costa, ele não viu o goleiro, ele foi cobrir e jogou a bola na mão do goleiro. Ele poderia ter feito um gol, cara. Olha, você imagina se o Luciano faz um gol contra o Atlético Nacional lá na Colômbia, seria um jogador assim gigantesco, né? Então eu vou elogiar, continuar elogiando o Luciano, que mesmo não tendo jogado bem os últimos 2 jogos, ou 3, ele tá indo muito bem e poderia, naquele posicionamento dele, com o chute que ele tem, ter sido o herói, saindo como herói do jogo. Tô esperando muito dele pro jogo de volta aqui no Morumbis. Beleza? Rodriguinho é outro que deve ter oportunidade. E o ataque do São Paulo pode ser montado com Tapia, Ferreirinha, Dineno, até mesmo André Silva e Rodriguinho. Claro que na frente só jogam 2. Pode ser o Tapia com o Ferreirinha? Até pode. Não sei qual a ideia do Crespo. Mas provavelmente ele deve colocar aí o André Silva, se ele for tirar terça-feira, e colocar o Ferreirinha ou o Tapia. E se ele for pensar em colocar aí o André Silva na Libertadores, o que é plausível, ele colocaria o Dineno para jogar pelo Brasileirão. Pode ser uma nova chance pro Dineno, sim. E o São Paulo, que acaba de comprar o Rafael Tolói, também vai comprar lateral direito, hein? As notícias são que o São Paulo está atrás de lateral direito. O São Paulo não abre mão de trazer um novo lateral por considerar que o Cédric Soares não está tão bem assim, né? Mas não é o que o São Paulo abre, não. É que o Cédric está sozinho na posição e que o Mike ainda é uma incógnita. E convenhamos, né? É verdade. Eu não considero que o Cédric esteja sozinho. Eu considero que com o Cédric, a lateral do São Paulo está vazia. Não tem Cédric. Eu não considero esse cara um jogador bom para o São Paulo. Ele pode ser esforçado, coisa e tal, mas ele está muito abaixo de ser um jogador importante para o São Paulo e um cara que tem se destacado. Não está se destacando, só negativamente. O Mike pode ser o próximo Cicinho. Pode ser. Agora o Mike ainda não conseguiu demonstrar que ele é o próximo Cicinho. E colocar o Mike agora é um brasileiro que é uma pendenga esse brasileiro, né? Não é fácil de jogar e a Libertadores é dificílima. Então, pensando no Mike para jogar Libertadores é complicado. O cara nem deu as caras ainda no profissional. E pensar no Mike para jogar no brasileiro, legal, tem que jogar, mas o São Paulo já com um pouco mais de responsa, agindo com responsa, ele considera que contratar um lateral agora não é um erro e eu considero também que não é um erro, tem que ter sim. Não é possível não ter ninguém também, né? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!